Olá, meu povo! Agora nós vamos estudar um pouco sobre divisão. A divisão exata com números naturais. Veja a primeira situação problema. Diz o seguinte, que Gisele distribuiu em quantidades iguais 45 chocolates em 5 embalagens. Quantas embalagens ela usou? Para determinar o número de embalagens, o que é que devemos fazer? Dividir 45 por 5. Nós vamos distribuir 45 chocolates em 5 embalagens. Esse 45 da divisão chamamos de dividendo. Em a quantidade de partes que nós dividimos, chamamos de divisor. 45 dividido por 5 vai dar 9. Por quê? Porque 9 vezes 5 é 45. Para 45 resta 0. Ao resultado da divisão, nós chamamos de quociente. O que sobrou dessa divisão, chamamos de resto. Quando o resto da divisão é 0, dizemos que essa divisão é exata. Então, 45 dividido por 5 é exatamente 9. Logo, Gisele utilizou 9 embalagens. Essa continha que nós fizemos agora, ou essa operação que nós fizemos agora, chamamos de divisão. Nesse caso, usamos a divisão para quê? Para repartir uma quantidade em partes iguais. Outra situação problema diz o seguinte, que um feirante tem 480 laranjas para vender e vai colocá-las em sacos com 12 unidades. Uma dúzia cada um. Quantos sacos serão utilizados pelo feirante para armazenar todas as laranjas? Veja que queremos saber quantos grupos de 12 podem ser formados com 480 laranjas. O que é que eu vou fazer? Dividir 480 para 12. Vou começar logo dividindo 48 por 12. 48 dividido por 12 dá 4. 4 vezes 12, 48. Para 48 resta 0. Baixo o outro 0. 0 dividido para 12 dá 0. Logo, serão utilizados 40 sacos. Nesse caso, usamos a divisão para descobrir quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Vamos fazer um problema exemplo. Diz assim que um caminhão transporta 24.432 refrigerantes em caixas, que contém, cada caixa, 2 dúzias de garrafas cada uma. Quantas caixas há nesse caminhão? Se são 2 dúzias, é 2 vezes, esse pontinho é vezes, 12. 2 vezes 12, 24. Então, vejam que essas 24.432 refrigerantes foram divididos, vão ter que ser divididos por 24. Para sabermos quantas caixas de 24 vai caber. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu percebo que se eu separo aqui 2 para dividir para 24, não dá, porque 2 é menor do que 24. Então, eu baixo o próximo número. Eu tenho aqui 24, eu separo, melhor dizendo, 24 para dividir para 24. 24 dividido para 24 dá 1. 1 vezes 24, 24, coloco aqui embaixo. E faço a subtração. 4 para 4, 0. 2 para 2, 0. E baixo o próximo número. O próximo número é 4. 4 dividido para 24 não dá, porque 4 é menor do que 24. Melhor dizendo, dá 0. Então, como é insuficiente o 4 para dividir para 24, o que é que eu faço? Baixo o próximo número, que é 3. 43 dividido para 24.
Se eu faço 2 vezes 24, vai dar o quê? 48, é muito. Então, 1 é suficiente. 1 vezes 24 é 24. 24 para 43 vai dar 19. Olha só, 4 para 3 não pode. 4 para 13 dá 9. 13 se escreve um 3 e 1 na frente, não é? O 1 a gente dá um empurrãozinho nele aqui para baixo, ó. Fica 2 mais 1, 3. 3 para 4, 1. Deu quanto aqui? Sobrou 19. Aí eu baixo o próximo número. Quem é o próximo número? 2. Agora eu tenho 192 dividido para 24. Aí você sai fazendo 2 vezes 24, 3 vezes 24. Eu tenho uma sugestão. Eu faço o seguinte, olha, dividir com duas casas, duas grandezas, no caso, unidades e dezenas, 2 dígitos é mais complicado. Então, o que é que eu faço? Eu vou dividir apenas por 2. Então, se eu vou cobrir temporariamente o 4 aqui, eu cubro temporariamente, que é a unidade, cubro temporariamente o 2 aqui também. O que é que sobrou? 19 dividido para 2. 19 dividido para 2 vai dar 9. Quando eu fizer 9 vezes 24, eu vou perceber que é um número maior do que 192. Então, quando eu faço dessa forma, gente, não é que vai dar exatamente o resultado correto, mas que vai dar um número em torno daquele, certo? Ou aquele, ou um pouco menor. Então, ficou 8. 8 vezes 24 vai dar exatamente 192, que para 192 é 0. Ok? Agora, só que antes nós vimos divisão exata, mas existe a divisão não exata. Por exemplo, 38 dividido por 7. Não existe nenhum número natural cuja multiplicação por 7 dê o número 38. Se a gente faz 5 vezes 7, dá 35. Então, ó, um número natural que, ao ser multiplicado por 5, origina o produto mais próximo e menor que 38 é o 5. 5 vezes 7, como eu disse, é 35. Se eu faço 6, 6 vezes 7 é 42, excede o 35. Então, 6 não serve, porque estourou. Então, eu fico com 35, que é o produto de 5 vezes 7. Então, aqui, ó, como nesse caso a gente tem 38, e aqui deu 35, então 38 menos 35 resta 3. Então, na divisão não exata, nós temos o seguinte, ó, 38 dividido para 7, 5. 5 vezes 7, 35. Para 38, resta 3. Ok? Isso nós chamamos de divisão não exata. Existe uma relação fundamental da divisão. Isso é para guardar bem guardadinho na sua cabeça, tá? Na divisão, nós temos o quê? 38 vai ser igual a quanto? 5 vezes 7, 35, mais 3, 38. E essa relação fundamental da divisão, nós chamamos aqui, ó, diz que o dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Veja que o 38 era o dividendo. O quociente era 5, que foi o resultado encontrado. O divisor, aquele número que estava dentro da chave, quem era? 7. E sobrou quanto? 3, que é o resto. Ok, pessoal? Porém, a divisão não exata, ela pode continuar. E aí é a divisão com números decimais. A divisão por um número natural diferente de 0. Vejamos uma situação problema. Diz assim, que Luana comprou para seus sobrinhos 8 canetas de preços iguais
pagando ao todo R$ 28,00. Quanto custou cada caneta? Então, para resolver o problema, o que a gente vai fazer? 28 dividido para 8. Observe o cálculo com o algarismo da divisão. 28 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 8, 24. Para 28, 4. Se fosse uma divisão com resto, pararíamos ali. Porém, aqui eu quero com casas decimais. Então, eu vou continuar a divisão. Acrescento um zero e ponho aqui uma vírgula. Olha ela aqui, ó, a vírgula aqui. Agora, ao colocar o zero aqui, eu não tenho mais 4. Eu tenho agora 40. 40 dividido para 8. Quanto é 40 dividido para 8? Dá 5. 5 vezes 8 é 40. Coloco aqui 40, que para 40 é 0. Ok? O número decimal 3,5 obtido no quociente está na forma decimal exata, pois o resto da divisão é 0. Veja que nós encontramos resto 0. A conta não tem como continuar mais. Nosso algoritmo terminou. Ok? Logo, cada caneta custou quanto? R$ 3,50. Por hoje é só, pessoal. Um forte abraço virtual em vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe.